aquele texto, a importância de fazer o importante, não é isso? Qual? Peraí, ainda. Vamos voltar de novo. Deixa eu procurar aqui. Está em Nessa ordem mesma apostila, alfabética, né? né? Oi? É a Deve ser o mesma 2 ou o apostila. 3, né? Provavelmente deve ser o 3, o terceiro texto. É que é primeira alimentação. Não, primeira alimentação não. Página Primeira. 3, eu acho, página 3. A importância de fazer importante? Esse é o primeiro, certo? Certo. Eu quero Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Deixa eu ver. Achou? Achei. Ele está inteiro na sua página, na sua tela de computador, ou você vai precisar fazer rolagem? Não, ele tá assim, ó. Deixa eu mostrar. Dessa forma. Não, o ideal é que você ponha aí 75% para poder você enxergar o texto todo sem ter que usar, durante o teste, né, a rolagem. Pronto. Pronto. Já tá, já. Aí eu liguei aqui o cronômetro, ok? Tá aqui o Certo. cronômetrozinho. E vou marcar 1 minuto. Você vai ler à vontade, sem pressa. Também não estou dizendo que é para ler devagarinho, resmungando palavra. Você vai ler do jeito que você está acostumado, certo? Nem rápido, nem devagar. Certinho. Se não der tempo de ler tudo, não tem problema, você vai marcar com a caneta, anotar num papel aí, né? A palavra, o parágrafo que você parou. Se sobrar tempo, você vai reler. Você não precisa me avisar que terminou, você automaticamente começa a reler. Quando acabar o tempo de 1 minuto, eu vou avisar, Certinho. tá? Pode começar. Acabou? Foi uma Acabei. leitura seca, né? Sem vício. Não pode mais olhar para o texto. Vou Você tirar. minimiza, não precisa fechar, só minimiza, né? Certinho. Ou seja, você não fez retrocesso, quer dizer, você não voltou para ler de novo, provavelmente, né? Não. Você não teve recurso aí, porque tem tablet, né? Tem no Kindle, você também marca no Kindle, você já viu que tem o recurso Já, sim. para marcar, né? Você não fez marcação nenhuma, você leu uma vez só o texto todo. Então, você pegou uma ideia geral. Claro que você não tem nenhuma técnica. Tá? O normal é que você memorize 2, 3 questões das 10 que eu vou fazer. Certinho. Treinando leitura dinâmica, você memoriza 7, 8, tem aluno que consegue gravar 9, 10 respostas, né? Consegue responder corretamente 9, 10 das 10 questões. Mas vamos ver se você está na média, 2, 3. Acima da média, acima de 4, né? Abaixo da média, se você acertar 2 para baixo. Tem gente que consegue zerar, é difícil. Tá? Gravar a mesma Por coisa. exemplo, aí, você tem papel e caneta aí, né? Sim. Por exemplo, o título. Nós já falamos o título aí umas 2 vezes. Foi. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Cada uma que você acerta, você ganha 10%. São 10 dá 100%. Isso. Certo. Número 2. Você viu lá que a Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos, né? Sim. Há quantos séculos a Bíblia se posiciona nesse ranking? Eu não lembro. Quando não lembra, deixa um traço. Sei. Mas ele disse lá 5 séculos. Então, por exemplo, além de ser o maior best-seller, a Bíblia é o livro mais. Ele colocou 5. Daria para colocar mais de 20. Mas ele colocou 5 coisas entre as categorias que a Bíblia ganha dos outros livros.
Eu falo assim, essa aí é um exemplo. Se eu for falar, eu vou chutar, né? Que eu sei que tem uma parte Você lá, uma pode coisa boa. chutar, né? Ou seja, você vai seguir uma linha de raciocínio do texto, né? Ou seja, tentando intuir, né? A gente chama de intuição, ok? Esse aí eu não lembro. Eu sei que está na primeira parte, agora eu não lembro como é que é. É, Como é nós que... estamos no primeiro parágrafo ainda, né? Eu O lembro texto que é, fala, mas não por lembro. exemplo, ó, é o livro mais impresso, É, claro. Para ser best-seller, tem que ser impresso. isso. Percebeu que essa você matava pelo raciocínio? Não tem muita gente que perde questões de concurso porque não segue uma linha de raciocínio. Para um livro ser o best-seller, ele tem que ser impresso. Ele tem que ser vendido, É isso né? mesmo. Ele tem que vender pelo menos 1 milhão de cópias para ser best-seller. A Bíblia ganha de todos, todo ano, né? Ele Isso, tem que ser o livro mais lido. exatamente. Então, 3 aí é óbvio. Se é um livro mundial, né? Isso. Mundial, você concorda que ele tem que ser traduzido? Tem que ser traduzido, sim. Aí, 4 você matava. É. E Eu o, ainda lembro, o eu me quinto lembrei da você parte que podia era errar, 300. dá para errar o quinto, que é o mais traduzido, né? E o mais comentado. Isso. Comentado você podia ficar em dúvida, mas se você pensar na quantidade de igrejas que se reúne para poder ler e falar sobre os textos bíblicos, então é o mais comentado. Isso. Todos eles, se a pessoa focar, acerta. Não é verdade? É Número, verdade. número 4 agora. A Bíblia é sagrada em duas religiões. Paz. E hoje nós estamos falando de Bíblia, que é uma coisa assim que todo mundo conversa. Não estou falando aqui, por exemplo, né, da hérnia, né, não estamos falando aqui da estrutura dos ossos da perna, né? Nós Ó, estamos falando, né, essa da também. função das válvulas cardíacas. Estamos falando de uma coisa assim trivial. Esse está no segundo parágrafo, agora eu não lembro quais Está no palavras também. segundo parágrafo. Não lembra nenhuma religião? Eu não sei se é catolicismo. Escreve Quase. catolicismo, né? Número 4. Catolicismo, você vai pôr um X, né? Porque o catolicismo é uma religião cristã. Então, ele fala que é cristianismo, né? E o judaísmo. Tá, número 5. Como o texto fala sobre o relacionamento entre cristão e judeu. Segundo o texto, né? Estou dizendo que isso seja real ou não, mas segundo o texto, como é a relação entre judeu e cristão? Vamos botar um traço também. Olha aí, tá vendo? Não lembro. Ou seja, você leu, eu avisei que ia ter pergunta, né? Ou seja, assim, não teve peguinha, né? Eu falei que era para ler do teu jeito, tranquilo, não disse que era para correr, né? E mesmo assim, a pessoa fica nervosa só pelo nome teste. Então, muita gente se intimida quando ouve a palavra teste, né? Como é que você vence o medo do teste? Fazendo teste. Quanto mais teste você fizer, mais simulado, mais prova você fizer, menos pânico de prova você vai ter. Então, por exemplo, um dos maiores medos, se não o primeiro, o segundo medo mundial é o medo de falar em público. O primeiro é o medo da morte, né? E o terceiro é o medo da pobreza, né? Então, assim, ficar inválido, né? Dependendo de outras pessoas, né? Tá, então, como é que eu venço o medo de falar em público? Falando em público. Tem hora que você fica tão cara de pau, igual o político em festa de aniversário. Se der um microfone para ele, acabou a festa. Né? Então, a mesma coisa, né? Teste, como é que eu perco o medo de prova? Fazendo prova, certo? Certo. Então, pergunta número 6 agora? Número 6. 6. O texto diz que o relacionamento não é bom. Diz que tem briga, tem guerra, já teve guerra, muitas mortes, por exemplo. Os judeus crucificaram Jesus, que era o líder dos cristãos. Isso. Já começou aí, né? Então, nunca foi bom, né? Então, por quê? Número 6. Por que, que o relacionamento de judeu e cristão não é bom?
Por que o relacionamento deles não é bom? Por esse fato que você explicou, não? Não sei, está Por causa- escrito lá, não posso dar pista, né? Eu faço pela questão de defender o Deus. Coloquei por princípios, é? Isso, em Então, princípios. escreve princípios e põe um X, né? É por conta da interpretação, segundo o texto, tá? Não estou Certo. dizendo que a sua resposta é errada, estou dizendo que lá no texto está dizendo que é a interpretação. Número 7, Isso. tá bom. A Bíblia ela inaugurou uma invenção, né? Por exemplo, você compra um liquidificador, vou inaugurar meu liquidificador, você faz uma vitamina de abacate. Né? Teve uma invenção que a Bíblia inaugurou. Traduziu ela em 300 línguas, Qual foi a invenção? essa tradução? Coloca assim, as traduções. Inaugurou as traduções. Põe um X, né? Não. Já existiam Bíblias em outros idiomas, né? Mas ela inaugurou a gráfica. Quando inventaram a gráfica, o que a gente vai imprimir primeiro? Aí vamos imprimir a Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro que entrou na gráfica para ser impresso. Pergunta 8. Isso. Quem foi que inventou essa gráfica? O nome do... o nome dele eu não gravei, não. Tá no penúltimo Deixa um parágrafo. traço, né? Nada, nós estamos aí no terceiro ainda, terceiro parágrafo. Terceiro? É. Então, quem inventou foi Gutenberg. Tá. Número 8 agora? Ou 9? Isso. 9. 9, né? Isso. 9. O texto diz aí que a Bíblia levou tantos séculos para ficar pronto o Antigo Testamento e tantos séculos para ficar pronto o Novo. Então, quantos séculos foram necessários para escrever o Antigo Testamento e quantos séculos para escrever o Novo? A essa eu não sei, não. Deixa um traço, né? Então, segundo o texto, foram 10 séculos para escrever o Antigo e um século para o Novo. Tá, número 10. Confere aí, você está numerando as questões direitinho? Está numerando, né? Então é a 10 mesmo, né? Isso. De onde eu retirei esse texto? Está lá embaixo a fonte, né? Ó, esse texto foi retirado, né? Tem que colocar a fonte, né? De tal lugar. Tá, a fonte e as. Eu gravei mais a questão das páginas. Oh, Deixa um página, traço, palavra. né? Deixa um traço. Foi retirado da Enciclopédia Britânica. Tá bom. Então, olha só, quantos pontos você fez? Só um, né? Quer dizer, você fez 10 pontos, 10%. 10% você não passa nem na porta, né, do órgão que você prestou o concurso. Né? Concorda comigo? É a piada besta, mas 10%, se você fizer um ponto, né, você não, nem classifica, né? Exatamente. Ou seja, qual é o problema aí? Você tem que ler várias vezes. E qual que é o problema de ler várias vezes? Você vai botar exemplo, tem que ler mais de 3, 4, 5 vezes para. Mas qual que é o problema de ter que ler? A princípio, nenhum, mas tem um problema grave aí no meio. Qual é? Que você acostuma seu cérebro para isso, né? O Só tempo. aprendendo um tempo. Saiu o edital 3 meses. Você tem 10 mil páginas para estudar. Se você não for dinâmico, rápido, preciso, perdeu. Né? É por isso que tem gente que faz concurso, o mesmo concurso, há 5, 8 anos. Não é verdade? Exatamente. Tá. Então, bacana. Então, você vai escrever grande, tá? Você não pode perder esse teste. Esse é o teste inicial. Escreve assim, ó. Primeiro teste, né, de velocidade e compreensão. Tá. Na leitura, você leu o texto todo? Li sim. Você chegou a reler? Não. Tá. Então, quantas palavras tem o texto?
181. Então, escreve assim: velocidade inicial, ou seja, a sua velocidade média não é tão ruim, tá? Então, hoje eu já tive aluno que leu 160 e pouco, já tive aluno que leu 203, né? Você leu 181 palavras em 1 minuto. Tá? Essa é a tua velocidade média. Pelo que você me contou aqui, 16 páginas por hora. Vai ser 161? 181, você não leu o texto todo? O texto Isso. tem 181 palavras. Daí a tua compreensão, infelizmente, ficou muito ruim, é bem abaixo, né? Ficou apenas 10%. Você vai escrever compreensão inicial, 10%. Então, eu vou te passar aí a primeira ferramenta, tá? Certo. Escreve assim, ó, primeira ferramenta para aumentar a compreensão. Por quê? Porque viu aí que não adianta você estar lendo 500, 1.000, 2.000 palavras por minuto com uma compreensão de 10%. Então, nós vamos trabalhar primeiro o quê? Tua compreensão. Vamos ter que aumentar a tua compreensão primeiro, correto? Correto. Número 1, escolher um livro. Você pode mandar a foto da capa no grupo, tá, Bruno? Certo. Tá. Por quê? Porque tem livro que não é legal. Aí, se eu ver que o livro não é legal, eu falo assim, ó, Bruno, esse livro aí vai te atrapalhar. Eu Se você comprei pegar o até um Código livro Penal, já. por exemplo, não é um livro comum, né? Se você Isso, pegar um livro de anatomia, não é um livro comum. isso. Ó, eu já dei início, já que eu vi lá suas lives, né? Aí eu comprei esse livro aqui, ó. Graciliano, por exemplo, Vidas Secas, é um dos livros da literatura mais sofisticado, né? Eu vi que você comprou numa edição que provavelmente tem uma letra pequena, uma linha longa e colada. Quer ver? Me É, mostra ela aí por dentro. Não falei, ó? Olha o tamanho dessa linha. Ou seja, sem contar que é uma leitura erudita, né? É uma leitura com um vocabulário muito bem escrito. isso. Eu sugiro esse livro para você? Não. Você vai pegar uma coisa assim mais tranquila, um livro mais atraente para a tua área. Por exemplo, que livro que eu pegaria? Né? Eu pegaria, por exemplo, a Bíblia, mas a Bíblia com uma letra grande na linguagem de hoje. Eu leio a Bíblia todo dia, agora ela já. Por exemplo, a Bíblia, aquela com a letra pequenininha, com as colunas exprimidas. Né? Tem a NAA, que tem uma página enorme, tem 3.000 páginas, porque a letra grande. Né? Você vê lá, Golias tinha tantos côvados, aí você pensa, que tamanho que era Golias? Ela já vem dizendo a altura do Golias, 2,90 m e tanto, certo? Então, assim, você tem que ser um livro que você não deixe essa tarefa ser chata. Não vai chegar uma hora que toda vez que você for treinar a leitura dinâmica, você vai ter uma sensação ruim, certo? É. Número 2, você vai ler 10 minutos por dia, sem interrupção. Você parou para tomar água, entendeu? Tocou campainha, tocou o celular, você precisou atender. Já era. Aqueles 10 minutos não vale, você tem que fazer de novo. É 10 minutos direto. Número 3, explicar em voz alta. Explicar em voz alta sobre o que você leu. Explicar em voz alta, né? Em 5 minutos? 5 minutos. É fácil, não, é bem difícil. Você já fez isso? Não, não. É difícil, tá? Por quê? Você começa a falar, 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 quando você olha no cronômetro, no timer é melhor, porque ele apita. Você vai ver que passou 1 minuto e meio. Você falou assim, nossa, e agora, né? Para te ajudar, você vai ter que fazer uma leitura, ao invés de passiva, ativa, procurando, tá? Então, quando você lê passivamente, só passando os olhos, você fica esperando o autor entregar o conteúdo para você. Mas quando você lê procurando, é mais fácil. O que eu tenho que procurar no texto? Coloca aí, observação. Eu tenho que procurar quem, onde, quando, como e o quê. O quê, geralmente, é o título.
sobre o que vai falar. O como são os verbos, o que aconteceu, né? Ressuscitou, morreu, matou, comeu, deitou, viajou, né? O onde são os lugares que aparecem no texto. O quando, claro, né? Se tem data, período, estação, momento psicológico. Então, são essas coisas que você tem que estar de olho. Se você já lê procurando, quem procura acha. Se você já lê isso procurando, facilita na hora de você tentar explicar em voz alta. Você vai explicar sempre para alguém ou alguma coisa. É difícil ter alguém que tenha paciência para ficar ouvindo você todo dia falar sobre o que você leu, principalmente falando que esqueceu. Entendeu? Quando é um discurso bonito, todo mundo quer ouvir, né? Então não pode ser no espelho. E quando der o branco, tem vezes que você não lembra nada. Aí você vai ver sua cara de decepção. E aí não é bom, você vai ter uma autoimagem ruim. Você pode ter isso na hora de uma prova, por exemplo. Ficar lembrando dessa sua fisionomia. Então, você pode ser para uma pessoa, para uma planta, uma foto, um boneco. Correto? Correto. Tá, então você vai fazer isso 10 minutos, todo dia, até a próxima aula, que é segunda-feira. Certinho. Tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, você não pergunta no privado. Você vem lá no grupo, certo? Certo.